para gravar também esse último bloco. Teria algum tipo de estratégia que a gente pode desenvolver para buscar esse equilíbrio emocional? Tem alguma dica, algum gatilho para a gente utilizar? Tem. O que a gente pode fazer, tá, gente? Claro que para a gente manter uma estruturação de equilíbrio emocional, eu preciso das minhas bases. Então, é um autoconhecimento, é entender, porque eu falo que na psicologia do nada acontece. Então, se eu tô ficando nervosa frente a uma reação do outro, quer dizer que alguma coisa aconteceu. Ou na infância, às vezes, uma mãe que era agressiva, então o jeito que falava, você já repetia, o irmão, às vezes que ficavam o tempo inteiro brigando, que você tinha que se posicionar, às vezes gritando quando você era criança. E por isso que eu falo que é muito importante que a gente entenda que a gente fica adulto quando primeiro você entende que você se autorresponsabiliza para a vida. Tudo depende de mim. Sou eu que organizo a minha vida, eu que deixo entrar quem eu quero que deixe, eu que me posiciono se a outra pessoa estiver ultrapassando. Então, essa autorresponsabilização é que mostra que a gente saiu da adolescência para a idade adulta. Segundo momento, podem ter alguns gatilhos, algumas situações que vão querer provocar na gente uma reatividade. E é interessante que a gente passe por um filtro dentro da gente mesmo. Então, a pessoa veio, vou dar um exemplo, tive uma coisa boba uma vez no consultório, que a pessoa virou para mim e falou assim: Tini, essa almofada que tá suja. Falou assim, uma almofada minha, sim, mas a pessoa ela é muito organizada e muito coisa em relação dela, a isso. Né? Essa mas, assim, característica. Nem foi de maldade. Aí, na hora, veio uma reação de falar assim: você tá doido? Eu limpo, né? Eu lavo toda semana. O que você acha que é pra vir aqui? Você quer ouvir pra responder. Aí ela falou, aí eu respirei e falei assim: gente, vamos pensar. Não tá sujo pra mim, mas às vezes tá sujo pra ela. Eu lavo ela uma vez por semana. Eu posso aumentar e lavar duas vezes por semana, não tem problema. Aí eu virei, aí você respira, você inspira 4 segundos, você segura 4 segundos e você expira 6 segundos. Então você faz assim. Aí, enquanto isso, você está conseguindo parar para pensar. Você ativa a sua parte racional e você diminui sua parte emotiva. Porque essa emotividade, se ela aumenta, a razão diminui. Então, eu preciso ativar a razão. Então, eu, na hora, pronta, aí eu falei assim, não, realmente, pro outro, às vezes é isso. Eu falei: ô fulana, ótimo, bom que você me falou sobre isso, que ao invés de eu lavar uma vez por semana, eu vou lavar 2 agora. Pronto. Poderia não ter nenhum sentido, mas tem sentido frente às pessoas que eu recebo. Então, você tá vendo? Você parou, inspirou, respirou, entendeu. Às vezes aquilo para mim não é, mas para o outro é. Então, qual que é o problema? Por que eu vou descontar ouvir para responder? Eu vou ouvir para compreender. Falei: legal, obrigada. Às vezes, que bom que você fala. E todo mundo que puder falar o que quiser, porque às vezes algumas coisas a gente não vai ver. Então, esse é um ponto principal de você respirar e buscar a ação. Outro ponto é, na hora que aquilo aconteceu, né, alguém veio e te deu uma, assim, agressiva. Sim. Você vira e fala assim, a reação que eu vou ter, ela vai me prejudicar ou me posicionar positivamente daqui para frente. Ela tem um risco de me prejudicar? Tem. Então, eu vou parar. Eu não preciso responder tudo de supetão. Eu posso simplesmente falar: fulano, eu vou pensar sobre isso que você me falou. Várias situações. Às vezes a criança fez um negócio, a pessoa vai querer pôr de castigo, ela já vira e fala um monte de coisa. Eu falo: fulano, você não precisa dar resposta naquele momento, não. Você vira e fala assim: fulano, tô muito chateada com o que você fez. A mamãe vai pensar o que vai fazer. Hoje à noite a gente senta e conversa. Não precisamos. Tem gente que fala assim: você vai ficar 1 ano sem ir aniversário de amiguinho. Ó, que trem desnecessário. Nunca que vai ser cumprido. E que é muito negativo para a criança. A criança, um castigozinho, entre aspas, que nem fala mais palavra castigo, mas quando uma sugestão é coisas que fazem mal para ela e não que fazem bem. E no aniversário faz bem para a criança, é positivo. Fazer um esporte faz bem. Você nunca tira da criança aquilo que é positivo. Você tira aquilo que é negativo. Então, ficar sem o celular hoje e coloca o mínimo possível, mas que você consiga cumprir. Então, para pensar. Na hora, respira, pensa se aquilo que você vai fazer ou falar vai te prejudicar no futuro ou não. E pode falar assim: hoje à noite a gente conversa, amanhã a gente conversa, que eu fiquei chateada, eu preciso pensar. Você pode falar que você precisa pensar, porque você vai ver como que a grande maioria das questões que dão negativas ou que você reage de maneira negativa, elas vão passar. Eu vou ter um câncer que eu vou guardar. Não tem nada disso. Não é guardar as coisas, não, gente. Não é guardar, não, gente. E não é responder agressivo,
que eu vou deixar de ter câncer. O povo tem essas coisas. Não é, o que faz você ficar bem emocionalmente é você se posicionar na classe. Adultos conversam, crianças não birra, porque ela não regulou as emoções ainda. O equilíbrio emocional não é eu não ter emoções negativas, eu vou ter, só que eu aprender a regulá-las o mais rápido possível. Eu volto para minha estrutura emocional o mais rápido possível. Exemplo, que eu faço lá em casa, tá, gente? Tô com TPM, eu viro e falo assim, gente, quando dá processo, falo meu marido e minha filha, amanhã eu entro em TPM, então vocês fiquem espertos aí, ó. Você sossega, tá? Vocês sossegam aí e tal. E eu falo brincando e rindo, mas realmente para a pessoa entender que eles vão pegar mais leve, porque sabe que é uma fase que a gente fica mais nervosa. Sim. E às vezes, aí alguém faz uma brincadeira, aí a Luísa mesmo fala, André, não faça brincadeira não, que a mamãe tá com TPM, você tá brincando com fogo. Mas quando eu me conheço, eu sei como que eu reajo. Um dia muito cheio, gente, hoje o dia vai ser muito cheio, vou fazer isso, então a mamãe conversa com vocês mais à noite, tá? Que a mamãe vai estar concentrada nisso e nisso. Você vai pegar e você se conhece, você dá a dica pro outro para ele não ultrapassar. E você se autorregula e se reorganiza. Esse é o ponto principal, porque a gente não pode, ninguém tira a gente do sério. Ninguém irrita a gente, é a gente que se deixa irritar. A pessoa tá fazendo, eu posso falar, fulano, deixa eu te falar, isso aqui me incomoda. Tem jeito de você fazer dessa forma? Mas ela não fez, se posiciona, fulano, eu vou sair daqui de perto, depois a gente conversa, porque eu tô meio nervosa com essa situação, deixa eu ficar mais quieta no meu canto aqui. Ou hoje eu não tô podendo conversar, que hoje eu não tô bem e tal. É a gente dar o manual pro outro e a gente se posicionar quando o outro tá ultrapassando, sem a gente desregular. Sem precisar ir aí colocar o limite no outro, gente. Não é gritar, esbravejar, bater, xingar, bater porta, não, porque isso daí você só perde a sua razão. Literalmente é uma frase antiga, mas que faz todo sentido. Você tá reagindo de forma infantil. Exato. Tem gente que fala assim, não, mas a pessoa não coisa, enquanto eu não gritar com ela, eu falei, não sei de onde você tirou isso. Eu viro e falo assim, olha aqui, vamos fazer desse jeito? Fulano, você fez isso, não gostei, isso aqui, então vamos combinar assim, assado. A pessoa ela vai cumprir com criança, com marido, com esposa, ela vai cumprir. Não é o grito que faz a criança se posicionar, é você falar sem hesitar. É firme, mas não é grito, não é agressão, não é ofensa. Até porque o grito é a última das coisas que as pessoas respeitam. O última das coisas, até porque se uma pessoa começar a gritar pra mim, tanto que tem aquela frase que eu amo, fala assim, não, meu pai sempre me ensinou, não grite, melhore seus argumentos. O gritar pra mim, se a pessoa começar a gritar, na hora eu entendo que ela tá perdendo a discussão e que ela não tem outro mecanismo. Tá desesperada. Se você tá plena, e não precisa ser na hora, você vai se argumentar aí tranquilo, você não vai deixar o outro ultrapassar o limite de você falando, fulano, não gostei disso, gostaria que você não fizesse isso, caso isso aconteça, vou fazer isso, isso e isso. É o grito e o choro, porque aí você só lembra de criança que abre a boca a chorar e começa a fazer, morde o outro, esperneia, dá birra, agressivo. Deita no chão. Infantil, comportamento infantilizado. O adulto vai falar assim, olha, Cristine, sabe, tal coisa assim, não acho que é assim que funciona, Pronto. Então isso é um adulto e se posiciona e você tem muito mais credibilidade do que se você alterar a sua voz, que não faz nenhum sentido, né? Nenhum sentido. Exato. Cristine, então, a dica, né, Michele? Ficou super várias dicas. Aliás, Cecília Risson tá assistindo a gente lá em 94live.com.br. Obrigada, Cecília. Valeu pela sua participação. Cristine, até já já.